A ação do jogo não era o ponto principal. A ação do jogo, eles tinham um certo leilão publicitário para conseguir resultados. Mas eu atuo mais com adultos, como que eu vejo a questão das escolas? Eu acho que se a gente se sensibilizasse no quanto o método é eficiente, a gente poderia fazer o positivo. Eu me conheço pelo estudo de método. Mas isso, empresa, você aprende, tem que colocar em prática, se você esquece. Como que a gente tem nesse momento? 10, 12 anos de trabalho, de 15 anos de faculdade, uma coisa que a gente só vai colocar em prática. Totalmente ligados com a inteligência artificial, ou que usam a inteligência artificial no jogo? Por enquanto, não. Não, eu gosto de transição. Eu acho que a inteligência dos humanos é muito interessante. Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde, com Ernesto Abercor e os seus convidados. Para você que não conhece o Ernesto está no mercado desde a década de 60, programando, foi fundador da SIGA, cofundador da Microsiga e da TOTUS e atualmente lidera a ERP Flex. Na ERP Flex está depositada toda a experiência do Ernesto em relação a sistemas integrados no Brasil. Portanto, se a sua empresa precisa de um ERP completo, robusto e que atenda todas as necessidades do mercado, digita lá erpflex.com.br. Entre em contato com a equipe do Ernesto e tenha mais informações sobre como começar a usar o ERP Flex. E no programa de hoje, uma entrevista exclusiva com o André Zatz. O André é pioneiro em jogos de treinamento e workshops gamificados, diretor da SB Jogos, professor de pós-digital da PUC Paraná e facilitador do grupo de gamificação e games da ABRH São Paulo, palestrante do CBTD, criador do War, Império Romano. Entre os tópicos que foram abordados na entrevista estão a força dos jogos no ambiente corporativo, educação através dos jogos como uma missão. Acompanhe agora a entrevista. No programa de hoje, vou falar com uma pessoa super interessante. Conheço ele, chama-se André Zatz, e vai falar de um tema que eu adoro, jogos. Eu, desde moleque, organizava campeonatos no meu bairro, de jogo de botão. Nossa, vai-se dizer que dia de semana, quarta-feira à tarde, tinha campeonato de botão e em frente à minha casa tinha um sapateiro, uma venda e um pintureiro. Eles fechavam as portas para mim assistir os jogos. Então, vai ser um tema bem interessante e hoje isso é muito aplicado na vida profissional. E você exatamente está trabalhando nisso. Então, eu gostaria de saber exatamente como você vê essa visão, quer dizer, qual a vantagem dos jogos no ambiente, principalmente empresarial. Eu acho que os jogos, eles trazem uma coisa fascinante, né? A gente sente quando você conta essa história que brilha os olhos. E é uma coisa que falta no ambiente corporativo, né? A gente fazer as coisas com gosto, com ânimo. Tem pessoas que naturalmente são assim, acho que você é uma dessas pessoas, mas muita coisa acaba ficando aborrecida, com pressão, e aí a gente tem todas as consequências que a gente sabe muito bem de burnout, de ineficiência, absenteísmo. E quando a gente trata as coisas dessa forma que engajam, que envolvem, que as pessoas fazem por gosto, mesmo que elas precisem fazer, mas fazem por gosto, a gente consegue um resultado muito mais interessante. Então, quando a gente usa o lúdico nas empresas, e acho que eu tive a sorte de enxergar isso num tempo em que ainda era muito menos usado, né? Estou falando de 25 anos criando jogos, isso se tornou uma tendência cada vez maior, não só no Brasil, no mundo todo, e a gente engajar as pessoas por meio do lúdico, por meio do jogo, por meio da gamificação, e a gente conseguir com que elas pratiquem, utilizem, trabalhem seriamente, porque aquilo é gostoso, né? Então você não precisa parar dali em 5 minutos, e consigam dessa forma aprender de uma forma muito mais eficaz. E você vê
que realmente as pessoas melhoram o seu desempenho através da realização desses jogos no ambiente empresarial. Sem dúvida, e acho que esse ganha em muitas instâncias. Para começar, porque elas têm um momento agradável. Acho que a primeira coisa que eu fico feliz de ver, que eu levo nas empresas, em geral, eles saem de alguma coisa que é aborrecida e depois eles talvez vão entrar em outra, mas eles têm aquela 1 hora, 2 horas em que eles estão vibrando, como se fosse o campeonato de botão, né? Eles estão envolvidos, eles querem ficar mais um pouco, eles levam aquilo a sério e gostam, e querem voltar e querem fazer de novo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que por que a gente tem a atenção deles? E porque eles estão participando, né? Eles não estão como um espectador passivo, eles estão trocando ideias, respondendo, tomando decisões, eles vão absorver muito mais informação. A retenção de informação, a gente sabe, quando ela é utilizada, quando eu tenho que processar aquela informação, é muito maior. E acho que tem um terceiro ponto ainda mais interessante, que a gente fala da distância da sala de aula para o dia a dia, né, que se aprende muito melhor fazendo. Quando a gente faz um jogo que simula, às vezes, um processo que aquele colaborador enfrenta no dia a dia, ele consegue tomar decisões, argumentar, escolher caminhos de uma forma segura, porque eu estou num ambiente que não vai ter consequências, ninguém vai ser mandado embora, ninguém vai perder uma venda, ninguém vai matar um paciente, assim por diante, mas a gente faz isso de uma forma em que a gente está testando essas possibilidades, aprendendo uns com os outros, que é uma coisa que eu acredito muito, né? Um colega que consegue fazer aquilo melhor do que eu, o outro tem uma outra ideia, e com isso, sem que eles percebam, né, sem dor, sem nada, eles acabam tendo um aprendizado muito mais efetivo e que entra, de fato. Gostoso também. E você dá premiações também? Olha, eu, em geral, não tenho essa preocupação, porque eu acho que o fato de ganhar, da maneira, ainda mais quando são equipes de vendas, eu trabalho muito com equipes de vendas, mas muitas vezes as empresas gostam de dar, nem que seja simbólica, eles sentem que isso é importante. Eu acho que não é tanto, né? Estava lendo umas pesquisas que mostravam que campanhas de marketing lá no começo do século tinham muito essa coisa, você vai lá e você troca tantas embalagens, você ganha uma, você tinha um ganho. Depois começaram a perceber que se você tinha um prêmio muito grande, mas só alguém ia ganhar uma viagem para o Havaí, aquilo valia mais, e depois perceberam que às vezes você ganha pontos de uma competição e ter uma visibilidade social poderia ser mais importante para muita gente do que até uma coisa concreta, né? Acho que as mídias sociais são um exemplo, né? Todo mundo disputando um like, o que você faz, mas o que você ganha? Não sei exatamente o que eu ganho, mas isso é uma recompensa, né, para muita gente. Então, acho que a gente tem recompensas de vários tipos. Tem que decidir se vai dar um prêmio grande só para 1 ou 2, ou se vai dar um prêmio menor, mas pelo menos para quase todo mundo. Sim, sim. Agora, numa empresa, você tem toda a dinâmica dela, né, de produção, de compra, de venda, de gestão financeira e tal, e eu vejo que você tem aí um grande conjunto de jogos. Então, eu queria saber como é que você decide qual vai ser o jogo naquela empresa. Então, o empresário chega para você e fala assim, eu quero treinar meu pessoal mais na parte comercial, atendimento a cliente, como se comportar e tal. Como é que você seleciona um jogo? Em geral, começa com o bate-papo com o cliente, em que a gente tem que entender qual que é o problema que eles estão enfrentando, né? O que eles estão precisando, que capacidade eles precisam adquirir. Eu acho que treinamento em geral, né? Não só quando é com o jogo, é muito importante a gente ter claro qual é o tipo de comportamento que a gente precisa modificar. Eles precisam saber alguma coisa que eles ainda não sabiam, ou eles precisam ser capazes de comunicar alguma coisa que eles não eram capazes, ou de planejar um processo. Então, a partir dessa conversa, por ter atendido muitas empresas, eu já tenho muitos modelos, a gente vai tentar enxergar qual que é a base daquilo que poderia ser o jogo para aquela equipe. Como os problemas são sempre únicos, a gente precisa, então, a partir dessa base, customizar, encontrar o que vai funcionar exatamente para aquele número de pessoas, o tempo que a gente tem para trabalhar com eles, a profundidade que a gente vai trabalhar, em que nível eles estão. Então, por exemplo, uma equipe de vendas. De repente, eles estão começando, eles precisam conhecer o produto, né? Então a gente precisa fazer de alguma maneira que eles aprendam mais rápido sobre o produto. Se é uma equipe que já conhece bem, talvez o próximo passo é preparar a argumentação. Como é que eles vão lidar com o cliente? Eles sabem fazer as perguntas certas, eles sabem lidar com as objeções. E
para grupos que até isso já desenvolveram, às vezes a gente está no momento de ajudar a pensar estrategicamente. Como é que eles vão planejar a gestão de uma conta, ou planejar uma visita a um cliente, na frente de que cliente eu quero estar, uma vez que eu já sei o que falar do produto, como falar, mas eu sei com quem, quais clientes merecem, tem mais chance para o meu produto. Então a gente pode, junto com o cliente, olhar exatamente para a necessidade que a gente quer atender. Se é uma equipe de líderes, quais são as competências foco nesse momento, como que anda o ambiente, se eu estou falando com novos colaboradores, né, quais são as informações essenciais que a gente tem que passar para eles. Então, acho que sempre começa com um bate-papo para que a gente tenha uma clareza do problema e, por isso, a gente possa encontrar qual que é a melhor solução. E aí, quais são as dificuldades de vender aquele produto? Né? E você prefere dar esse curso dentro das empresas ou você também dá esse curso, por exemplo, num hotel? Porque num hotel você tem a vantagem, né, de o pessoal ficar totalmente desligado do dia a dia. Quer dizer, eles estão realmente com você. Enquanto que, se for na empresa, sempre vai ter uma interrupção daqui ou de lá. Qual que você prefere e qual que você tem mais frequência? Esse desligamento, eu acho que ele é importante. Com frequência, a gente faz as atividades dentro de eventos da empresa em que ela tira as pessoas do dia a dia. Então, são convenções, são reuniões. Por que eu não faço tanto ele aberto a várias empresas? Porque, em geral, a gente vai customizar para aquele grupo. Então, de novo, citando um exemplo, se é uma equipe que vende um certo produto, a gente vai fazer um jogo em que eles estão tratando daquele produto. Né? Algumas vezes, quando é uma questão muito comportamental, por exemplo, eu estou tentando trabalhar um grupo com relação à visão do todo, à comunicação, tomada de decisão, aí talvez eu prefiro tirar eles até do ambiente não só físico, mas conceitual. Então, eles vão esquecer quem eles são como função, como produto. A gente vai levar eles para um outro universo para depois refletir em função do universo deles. Mas quando eu trabalho um treinamento mais técnico, eu gosto de ter ele assim, voltado para aquela equipe, naquele momento, o conteúdo deles, quem são os clientes com quem eles trabalham e assim por diante. Acho que funciona mais. Então dê exemplos práticos, né? Os jogos que você tem. Isso aqui, por exemplo, é um dos jogos que você tem? Eu trouxe aqui alguns exemplos curiosos. Eu acho que é legal falar isso sobre a minha trajetória, porque quando eu encontro em congressos as pessoas que trabalham também com gamificação, com jogos, com o lúdico, em geral são pessoas da área de gestão, de educação, que tentam ir buscar um pouco do lúdico para trazer esse elemento. A minha história é um pouco inversa, porque eu me originei nos jogos. Então, são 25 anos, desde que eu me formei em comunicação, que eu estou criando jogos. E nos primeiros 10 anos, além de criar jogos para empresas, que eu já criava, e hoje é só isso que eu faço, eu tive chance de criar jogos para televisão, de criar jogos para se jogar em casa também. Então, acho que jogos para educação em escolas, várias oportunidades de explorar esse universo. Esse aqui, por exemplo, que vocês estão vendo, é o Quartz. O que é o Quartz? Um jogo para jogar em família, entre amigos. Isso é uma coisa que cresceu muito de 20 anos para cá. Grupos de adultos que se reúnem para jogar jogos que a gente chama de jogos de tabuleiro, mas talvez nem seja a palavra mais correta. Você vê que às vezes eles têm outros elementos, cartas, né? Tem uma liberdade de criar. E são jogos de puro entretenimento. Esse é um jogo que as pessoas jogam porque acham divertido. Né? Eu, nos primeiros anos, tive a oportunidade de criar jogos como esse, que depois continuam sendo vendidos, às vezes, em outros países. Então, fez parte da minha formação e eu aprecio muito isso. Então, André, me explica qual foi, assim, o jogo que você criou, que você considerou, assim, o mais difícil e, ao mesmo tempo, o mais interessante. Quer dizer, o jogo que você fala... Esse aqui é um exemplo de um jogo que eu me orgulho de ter feito. Eu vou dar dois exemplos. Um difícil em termos da situação que ele criou e um como um desafio e uma solução assim que foi muito bonita. Eu vou começar do segundo. A gente foi procurado pela Procter & Gamble para criar um jogo para ensinar o que era market share. Né? Porque eles sentiam que dentro das equipes deles, apesar que tinha um curso sobre isso, na prática, quando você precisava fazer os cálculos, aquilo não estava bem estabelecido. E a gente pensou num jogo em que cada grupo era um hipermercado, uma rede de hipermercados,
que tinha a sua ação para conseguir conquistar clientes. Isso tudo era visualizado no tabuleiro. Então, eu conseguia que o cliente chegasse até o meu hipermercado. O cliente tinha um certo poder de compra, que era representado em moedinhas. Então, você já via de longe quem eram os principais clientes. Depois, eu tinha o desafio de fazer ele voltar na minha rede. E depois que a gente conseguia isso, eles tinham que calcular, a partir daquele exercício muito concreto, como era o market share. E era muito visual, né? Você tem que ver quantos clientes você tem, quantas vezes eles voltam na tua rede, quanto que eles consomem, e o resultado disso era quanto do mercado eu consegui. Isso teve um resultado tão impactante que eles levaram até do Brasil para outras regiões do mundo, porque de uma forma simples e prática, um conceito que era difícil de entrar na cabeça passou a ser fácil. Mas dá um exemplo assim de uma ação que eles tinham que fazer no jogo. A ação do jogo não era o ponto principal. A ação do jogo, eles tinham um certo leilão publicitário para conseguir atrair os clientes. Sim. Eles não estavam aprendendo sobre como atrair os clientes. O desafio para eles era entender como calcular o market share. Aquele jogo era um pretexto, mas fazia as coisas tão concretas e visuais que demonstrava em termos práticos e materiais, elementos materiais, um conceito que era simples, mas muito abstrato. E realmente é interessante que esses jogos que você desenvolve são coisas que a gente não aprende na escola, né? Quer dizer, talvez devesse ser mais incentivado a aplicação de jogos nas escolas, né? Então, como é que a gente pode mudar esse processo de educação nas escolas, convencendo os professores, os diretores, a aplicar jogos no currículo escolar? Eu concordo plenamente. Eu acho que os jogos trazem um interesse, uma eficiência, e embora algumas décadas tivessem barreiras, né, de achar que isso é uma brincadeira, cada vez mais a gente sabe dos resultados. Mas eu atuo mais com adultos. Como que eu vejo a questão nas escolas? Eu acho que se a gente se sensibilizasse para o quanto o método é ineficiente, a gente estaria buscando outras opções. Por exemplo, me interesso pelo estudo de línguas. É uma coisa que eu curto fazer. Estou aprendendo húngaro agora, que é uma língua bem desafiadora. Quantos idiomas você fala? Falar mesmo eu diria 4, mas tem outros 4 que eu me viro um pouco. E eu ouvi falar de uma pesquisa no Canadá que viu que as crianças aprendiam francês ao longo de todos os anos da escola. Mas lá no final, só 1% das crianças é que era fluente. Quer dizer, eu estou aprendendo uma coisa todos os anos e não chego a ser fluente. Lembrei da nossa experiência também, aprendendo inglês na escola quando eu era criança. Ninguém aprendia de fato, né? Isso me fez refletir sobre as outras matérias, porque em línguas já existe uma tendência mundial de entender que você aprende muito mais, você adquire uma língua mais do que você necessariamente estuda a gramática ou o método como a gente tem na escola, né? Você aprende muito mais depressa de outras formas. E outras matérias, como geografia, história, matemática, eu me pergunto se a gente também não se não analfabeto, mas pouco fluente, né? Porque numa língua fica evidente, se você não consegue falar a língua, que você não aprendeu. Talvez eu não tenha uma mensuração de quanto de fato a gente sabe falar em geografia, falar em matemática, falar em história, o quanto a gente tem só alguns conceitos rudimentares, né? Até por uma questão, eu acho que você vai concordar comigo, Ernesto. Quando a gente está aprendendo uma coisa, se você não coloca ela em prática na sequência, não funciona, não é assim numa empresa? Uhum. Você aprende, tem que colocar em prática, senão você esquece. Como que a gente tem uma escola que faz a gente ficar 10, 11 anos estudando, às vezes 15, contando a faculdade, por uma coisa que a gente só vai colocar em prática lá na frente? Quanto será que a gente guarda disso? Exatamente. E nessa questão de idiomas, né, de falar várias línguas, a inteligência artificial está mostrando assim uma coisa incrível, né, que você fala num idioma e ela se traduz em mais de 100 idiomas. Não sabia que existiam tantos idiomas no mundo, mas que traduz no idioma que você pedir para ele traduzir, ela vai lá e traduz. É impressionante. Sim. E mesmo como ferramenta de aprendizagem, acho que a inteligência artificial tem alguns lugares onde elas podem nos ajudar, né? Não na interação entre pessoas, acho que o que a gente consegue fazer no final de semana, como você falou, com pessoas se envolvendo, com elementos físicos, está em outro nível, mas alguma coisa que a gente possa fazer sozinho no nosso tempo e cada um no seu,
nesse aspecto, a inteligência artificial é bastante... E você está pensando em fazer alguns jogos totalmente ligados à inteligência artificial, ele que use a inteligência artificial no jogo? Por enquanto, não. Não, eu gosto do tradicional. Eu acho que a inteligência dos humanos ainda está na frente. Um dia talvez não seja mais assim. Eu gosto de citar duas histórias muito interessantes. Uma que eles entrevistaram uma menina no Japão, ela tinha conhecido o jogo de Go. É um jogo que no Japão, em geral, são os avós que jogam, né? Um jogo, digamos assim, mais de elite ainda do que o xadrez. E aí a menininha estava impressionada e falou assim, nossa, é um jogo futurista. Como assim futurista? A gente olha nos olhos do outro jogador, a gente vê o peso da peça. Então, a interatividade simulada pelo computador está se aproximando, mas ela ainda não faz o que a gente consegue no mundo real. Então, eu acho que ela ainda precisa... É uma tendência, uma coisa que está crescendo, mas está sendo exagerado um pouco a utilidade imediata, né, da inteligência artificial. Em alguns lugares, sim, e outros ela tem o risco de nos atrapalhar. Mas hoje tudo é muito rápido. Sem dúvida que vai levar menos tempo para chegar lá do que antigamente. As coisas estão caminhando numa velocidade e é preciso que a gente está muito atento e acompanhar todo esse processo, né? André, me fala um pouco sobre esse livro aqui. Foi um projeto muito prazeroso. Brinca Comigo, tudo sobre brincar e os brinquedos, que eu escrevi junto com a Silvia e com o Sérgio Alaban. É um livro que fala um pouco do papel do brinquedo no crescimento da criança. Não só jogos, mas os brinquedos em geral. Né? Que tipo de habilidades eles desenvolvem, o que é adequado para cada idade. E foi muito interessante que na época a gente conseguiu até transformar isso num projeto de loja de brinquedos. Uma coisa que já está no meu passado, há muitos anos ficou projeto, mas que era as Astrais, que era um tipo de loja que levava em consideração o desenvolvimento da criança no centro do projeto. Foi bem interessante e fazer esse livro foi um prazer, uma grande pesquisa e foi um trabalho bem bacana. E como a pessoa pode adquirir esse livro e contratar para fazer jogos na empresa, ou até em família, ou numa festa? Né? Você faz também jogos assim em festas, eventos, aniversários? Eu já fiz num evento corporativo, uma festa de fim de ano de uma empresa, mas eu nunca fiz para pessoa física, mas não seria impossível, né? Boa ideia. Uma ideia interessante. Olha, acho que a melhor maneira de me contatar é no LinkedIn, tem o André Zatz, Z-A-T-Z, no LinkedIn. Posso deixar meu telefone também, meu WhatsApp, se alguém quiser... Sim. Isso aí vai ficar tudo aqui embaixo também. No WhatsApp, 11 999 69 2282. Para os produtos, se alguém tiver curiosidade, acho que dá para procurar na Amazon, pela internet. Acho que hoje é o jeito mais fácil de comprar, se é que eles estão disponíveis ou onde estão disponíveis. Não estou acompanhando eles de perto, mas o LinkedIn acho que é a melhor forma da gente entrar em contato, você vê o meu trabalho. Ele está aqui embaixo da tela, para as pessoas vão poder entrar em contato. Te agradeço. E, para finalizar, eu quero lhe dar 2 presentes, que tem muito a ver com jogos também, porque Dicas de Como Chegar Lá é um livrinho que eu conto a história da empresa, Siga, que virou Microsiga, hoje é a TOTUS e tal, mas também os 10 princípios de qualidade de vida, que são princípios básicos como dormir o suficiente para sentir-se descansado, enfim, tem uma série de princípios aqui que estão na tela, inclusive, e também como gerir uma empresa, certo? Então, esse é o livro Dicas de Como Chegar Lá. Muito obrigado. E o livro Fotolabor, que foi quando meu pai era fotógrafo. Ele fotografava as cidades de São Paulo, Santos, Rio de Janeiro, fazia fotos comerciais da cidade, cartões postais. Antigamente a gente usava muito cartão postal para escrever carta, né, mandar para pessoas. E também fotos de produtos, de propaganda, né, para fazer catálogos de venda. Então esse livro aqui tem todos esses exemplos, fotos de São Paulo, de toda a cidade. Então é um livro também que você vai gostar muito. Muito obrigado, adorei o presente. E eu vou ficar com esse aqui, Brinque Comigo. Muito obrigado pela entrevista. Tenho certeza que toda essa educação através dos jogos vai crescer muito, cada vez mais,
Não sei se a internet vai ajudar ou atrapalhar, mas sem dúvida ela vai participar desse processo, porque eu acredito em jogos à distância, remotos e tal. Então eu acredito que você tem aí muita coisa a fazer pela frente. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado por sua atenção. Deixe o seu like e compartilhe o nosso trabalho com a sua rede de contatos. Até a próxima semana.